Nosso tema de hoje é o jornalismo em suas diversas vertentes e também a área sindical. E como tudo isso se cruza na pessoa de um profissional com um amplo currículo em diferentes veículos e empresas e também ativista da causa afro-brasileira. A outra atividade das Cogiras, no ano passado, em 2010, nós fundamos a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é ligada à Federação Nacional dos Jornalistas, de modo que ampliando esse trabalho, e já temos notícia que outros sindicatos de outras partes do Brasil já estão estudando a possibilidade de estarem sendo criadas comissões como as nossas, que já existem, só para confirmar, aqui no município do Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Um aspecto bastante interessante que a gente tem fomentado nessa caminhada das Cogiras é o registro de nossas atividades, seja escrito, falado e agora em vídeo, tá? Então, a questão da memória, para que a gente possa preservar e repassar para, enfim, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, é de fundamental importância para a gente, tá? Eu lembro que quando a gente estava começando a organizar a Cogira, uma das secretárias lá do Sindicato de Jornalistas, a Eliette, ela encontrou em VHS um debate que ocorreu ainda nos anos 80, tá? Sobre a questão do negro lá no auditório do sindicato. O auditório não tinha sido ainda reformado. Nosso convidado de hoje formou-se em jornalismo na década de 1980 pela Universidade Federal Fluminense, quando também ingressou na arena sindical, participando da direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Já então fazia parte do grupo de trabalhos André Rebouças, entidade afro-brasileira com forte presença no cenário carioca e fluminense, trabalho que levou para a Rádio Tamoio, importante na época, com o quadro Ponto da Arte Afro-Brasileira. Fez também parte da equipe de esportes dessa mesma emissora e depois das rádios Guanabara, atual Bandeirantes, Capital e Carioca, nas áreas de redação e produção e, eventualmente, apresentação ou ancoragem de programas esportivos. Já nos anos 90, integrou as redações dos jornais O Povo, O Fluminense e Jornal do Comércio, onde se especializou na cobertura do judiciário e da advocacia tributária. No setor sindical, sua grande realização foi ter contribuído para fundar a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, COGIRA, do Rio de Janeiro, atualmente ligada à Federação Nacional dos Jornalistas. Vamos conversar com o jornalista, militante e sindicalista Miro Nunes. Miro, é um prazer enorme receber você em nosso Cultura em Resenha, uma pessoa amiga de longa data, com uma carreira marcante no jornalismo, uma militância expressiva no movimento negro. Miro, muito prazer recebê-lo. Bom, eu quero agradecer, né, aos amigos, né, evidentemente, essa lembrança, né, e dizer que eu estou aqui diretamente aqui da minha residência, junto com a minha esposa Ana Gomes, também uma grande militante aqui, amiga de vocês também. Enfim, eu que tenho que agradecer a lembrança, né, lembrar desse velho jornalista e militante, atualmente funcionário público, porque a gente tem que, defender, né, o pão de cada dia, especialmente nesse momento que o Brasil atravessa, né, e que, lamentavelmente, nesses dias, agora, há poucos dias atrás, a gente viu o pessoal, e mais uma vez, majoritariamente, para não dizer exclusivamente, negras e negros, enfim, indo atrás da comida de lixo, enfim, de restos, né? A gente sabe que, historicamente, isso aconteceu e coisa muito pior aconteceu, lamentavelmente, né? Mas é recorrente isso. Por isso que eu estava conversando outro dia com o Filó, de que a gente, depois de uma certa idade, a gente, dentre os vários relevantes motivos de nós estarmos militando, a gente também tem um grande motivo, sabe? Outro grande motivo, que é encher o saco dos caras, né? Porque a gente se mantém vivo, tá? Que nem aquela história que eu falei com você, o negócio do John Wayne. O cara, pô, vem cá, o cara ia matar o outro antes. Não, mas você tá vivo, não tá? Eu pensei que você estivesse morto. Não, eu tô vivo, tô aqui vivo, né? E aí ele, pum, dava o tiro no cara. Aquela história toda de faroeste americano. Mas a gente traz para cá pra gente e a gente ri
para não chorar, até porque lenço de papel também está muito caro, né? A inflação também alcançou essa história do lenço de papel. Então, nós choramos, nós ficamos, enfim, tristes, etc. Mas no segundo seguinte a gente se levanta. A gente bota o sorriso nos lábios, mesmo com certo nervosismo, enfim, mas vamos à luta. Né? Porque a nossa vida tem sido essa e vai ser essa sempre. Aliás, a minha vida, e vocês dois, Medeiros, Filó, meu Deus do céu, se vocês tivessem nascido lá nos Estados Unidos, certamente já teriam pelo menos meia dúzia de filmes hollywoodianos, né? Aí ia ser difícil escolher o ator, vai ser o Denzel Washington, ia brigar para escolher quem ele ia interpretar, o Filó ou o Medeiros, né? Enfim, então sem brincadeira, eu acho que é isso mesmo, né? Porque eu acho que nós, e vocês também, dentre outras pessoas, e para lembrar também o inesquecível Januário Garcia, que também estaria, né, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou colocando aqui para você no início, também já teria sido retratado em filme lá, enfim, a gente aqui não tem essa possibilidade aqui até o momento. Vamos ver se agora, né? Sei lá, tem esse evento aí do Marighella, do filme do Wagner Moura, vamos ver, né? Que teve colocar o seu Jorge aí, tá? Apesar do. Enfim, tem aquelas diferenças, mas de qualquer maneira é isso. O importante nos colocar no protagonismo de determinadas histórias, né? Porque senão vão pensar que só determinados segmentos que lutaram efetivamente contra a ditadura militar que aconteceu de 64 a 85 no Brasil, mas que não foi só isso, né? Aliás, como falava o grande Januário, né? Se você errar um pouquinho, você me corrige, Medeiros, que ele falava que não existe a história do Brasil sem a participação efetiva de negras e negros, né? A nossa história poderia existir sem o Brasil, mas a história do Brasil não existiria sem negras e negros. Então, eu acho que, para começar, acho que é isso. Enfim, aí a gente vai tocando essa resenha aqui. Miro, você se formou em jornalismo na década de 1980. O que o levou nessa direção? Caramba! Olha, na época, o que eu posso te falar, que eu lembro agora nessa época, é o fato de sempre falarem que eu escrevia razoavelmente bem. Alguns diziam que eu escrevia muito bem. Então, e eu tinha quando eu era garoto, eu via muita televisão. Eu acho que também um pouco daquele comunicador do Flávio Cavalcante, aquelas matérias todas que tinha, né? O próprio Amaral Neto, apesar de todo o viés político, né, contrário ao meu, mas de qualquer maneira, tinha essa né, repórter que eu peguei na televisão, Gontijo Teodoro, que depois vinha trabalhar, muitos anos depois, vinha encontrá-lo na rádio, que o Jornal Dia teve na época, depois acabou a rádio, mas, enfim, foi meu chefe de rádio jornalismo lá também, na época. Então, eu acho que foi por aí, né? E eu até sonhei em ser apresentador de televisão, olha só. Ainda não consegui, quem sabe eu ainda consigo. Mais ou menos na mesma época, você começou a atuar também na área sindical, não é isso? Como é que você chegou o que o atraiu para a área sindical? O que me atraiu foi justamente, quer dizer, o que já tinha me atraído depois mais efetivamente, tá? Ter na universidade, foi quando explodiu essa coisa do tornar-se negro, né? Foi agora reeditado o livro da Nilda Souza Santos, né? Com acréscimos, etc., prefácio da Maria Lúcia da Silva, assim, a Lucinha lá de São Paulo, e mais alguns textos que ela tem aí. Então, o tornar-se negro meu explodiu naquela época, porque eu vinha num incômodo muito grande, tá? Principalmente na adolescência, né? Com rejeições, inclusive, rejeições amorosas, que você sabe que para o garoto, eu cheguei a ser, pode não parecer, mas eu cheguei a ser um garoto muito tímido, por conta dessa... E aí, obviamente, que depois, você sabe tão bem quanto eu, melhor até, que depois a gente vai relacionar isso ao racismo, né? Mas a gente não relaciona na época, a gente não tinha preparo para isso, né? Aí depois, na universidade, explodiu aquilo, quando eu encontrei o Grupo Rebouças, tá? E aí, anos depois, lá na universidade, eu encontrei o professor, que depois veio a ser... Está vivo ainda aí, o professor José Carlos Monteiro, que veio a ser presidente, também um dos presidentes na época, dos anos 80, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. E aí ele me chamou
para poder votar, não era nem para... Porque naquele momento eu ainda não tinha, mas eu podia me pré-sindicalizar. Eu me pré-sindicalizei e votei. Aí fiquei lá, trabalhei em rádio, como já falou, etc. Aí, mais ou menos, indas e vindas, participando, não como em direção. Aí, 10 anos depois, que efetivamente o Alberto Jacó Filho, que era presidente do sindicato, contemporâneo meu, nossa, então ele me chamou para atuar efetivamente dentro da diretoria do sindicato e também, mas eu fui e voltei sempre, aí eu não larguei, tá? Mesmo não integrando diretamente a diretoria, eu sempre estava naquele grupo de apoio, né? Bete Costa, mais o Jacozinho, né? A Bete eu conhecia, mas depois eu passei a ficar mais amigo dela, mas depois que ela foi para a FENAGE, etc, etc. Então foi por aí, tá? Que eu comecei, e evidentemente que a questão racial, e principalmente depois que a gente ajudei a fundar a Cogira, junto com a Sandra Martins, com a Angélica Baixa, e depois veio a Isabela, e agora o grande Marcos Gomes, que também está integrando a comissão, né? Ela principalmente com essas duas que eu citei antes, a Angélica e a Sandra, que foram, né? Junto comigo, a gente fundou a Cogira no Rio de Janeiro, porque 2 anos antes, quase 2 anos antes, já tinha sido fundada a Cogira em São Paulo, e um núcleo de jornalistas afro-brasileiros lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente só pedimos licença, pegamos o nome, e hoje já tem várias Cogiras espalhadas aí pelo Brasil. Hoje nós temos, junto à FENAGE, a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, que a gente chama de CONAGIRA. Esse ano fizemos até um segundo encontro, eu não pude participar, porque ainda estava na recuperação daquela história da Covid, que eu peguei, todo mundo já está sabendo o que é, graças a Deus me recuperei, né? Mas quase que o Papai do Céu me leva, enfim. Mas aí, graças a Deus, fiquei, né? E aí, mas foi por aí, entendeu? Mas a questão racial, certamente, foi bastante relevante, importante, para eu estabelecer aquela velha ligação entre raça e classe, né? Que vocês que que estudam melhor do que eu essa coisa, você explica melhor isso, mas é o sentimento, tá? Aquele sentimento que uniu a raça e classe, e a partir daí, no início dos anos 2000, a gente funda a Cogira, e mais a gente fica... E atualmente eu faço parte da suplência da direção atual do Sindicato de Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Então, é uma trajetória também em paralelo com a atividade profissional. Depois eu fui ser freelancer, fui trabalhar um pouco no terceiro setor, ajudei a formular algumas coisas para o Fórum de Mulheres Negras Cristãs aqui do Rio de Janeiro, e outras situações. E hoje em dia, de alguns anos para cá, eu só estou na área sindical, repito, como na qualidade de suplente, mas suplente trabalhando, e virei quase 17 anos, funcionário público, que eu tinha que sobreviver, porque, afinal de contas, também, porque o dinheiro, enfim, eu não sou nenhum global, enfim, mas aí tem que ficar, porque só poucos, né? A gente ainda estava lá atrás, nós estamos lá atrás ainda, opa, estamos opa. na década de 80, estamos e eu avancei um pouco. É ali que você tem o grupo de trabalho André Rebouças, né? Sim, você ajudou a criar o André Rebouças? Como é que foi isso? Na realidade, quando eu cheguei, já tinha sido fundado, né? Pelo grupo lá, dentre os quais Sebastião Soares, da Marlene Cunha, grande, já, infelizmente falecida há vários anos. Enfim, eu já cheguei lá com um grupo formado, eu na UF, tá, na comunicação, e foi um impacto, o tal impacto que eu me referi agora há pouco, enfim. Aí eu cheguei no grupo e ajudei. A contribuição que eu posso dar no grupo é para poder ter uma leitura melhor nessa coisa da comunicação social, foi isso. E aquela história da Rádio Tamoio que você falou, foi mais ou menos nessa época que a gente pôde estar inserindo o grupo nas preocupações comunicação social e a questão negra, quer dizer, fazendo essa mistura aí para a gente ter essa preocupação na hora de estar militando contra o racismo. Nós vamos falar um pouquinho, queremos ouvir mais um pouquinho de você sobre o André Rebouças, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Miro, dando continuidade a uma pergunta que eu fiz no bloco anterior, no final do bloco anterior, qual você diria que foi a grande contribuição do grupo de trabalhos André Rebouças à questão racial aqui no Rio de Janeiro? Olha, Medeiros, no Rio de Janeiro, quer dizer, atuar dentro da Universidade Federal Fluminense, que na época, ainda em plena ditadura, né, era uma coisa difícil, você sabe perfeitamente, né? Perdão, ele foi fundado em que ano? Olha, se não, eu não estava na fundação, mas foi nos anos 1900, eu acho que, se não me falha a memória, ainda foi em 78, 79.
Final tá? da década Que de ainda já tinha, que tinha o Sebastião, a Marlene Cunha, que mais? Alcebiades, e também a influência grande, ela não era, da saudosa Maria Beatriz Nascimento, tá? Então, que você tão bem conheceu. Então, você, no caso, você, Filó, o pessoal conheceu. Então, ele nasceu por aí. Eu entrei já nos anos, já em 80, tá? Assim que eu entrei para a universidade, fui no seminário enfim, explodiu toda aquela coisa que eu já falei para vocês em mim. E a grande contribuição, acho que foi essa, de trazer a questão racial e poder procurar introduzi-la nos estudos, tá, efetivos acadêmicos, né? Trazendo acadêmicos de mais diversos momentos. E uma das coisas que me impactaram mais foi aquele grande estudo, Lugar do Negro na Força de Trabalho, que foi feito por aquelas 3 pesquisadoras lá do IBGE, todas brancas, e que falavam da questão, relacionando especialmente a questão econômica, né? E foi aí que me deu também aquele boom, né? Aquela história de juntar raça e classe, né? Enfim. Então, foi aí que eu me entusiasmei. Poxa, sou negro, e vou lá para poder estar, né, com o entusiasmo da juventude, poder estar inserido nesse contexto. Eu acho que o grande mérito do grupo de trabalhos da DR Bolsas, tá, especialmente numa cidade como Niterói, enfim, uma universidade como a UFCA, as universidades federais têm a sua complexidade até hoje, tá? E naquela época nós não tínhamos um campus, eram várias, né, prédios em diversos locais, e o Ixif era no centro da cidade, no Valonguinho, enfim. Então, foi a grande contribuição do grupo de trabalhos da DR Bolsas foi essa, tá? Colocar a questão negra na universidade, do ponto de vista acadêmico, para estudos, para poder fazer aquele trabalho todo de convencimento e de provocação acadêmica, e trazendo, repito, as grandes pessoas para poderem estarem dialogando com os estudantes, enfim, até porque aquelas semanas, só para complementar, aquelas semanas de estudo eram abertas também a qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia chegar lá de fora da universidade, ia lá e iam, e recebemos várias pessoas, gente do Morro do Estado, enfim, do lado de Niterói. Então, não era só uma coisa de academicismo, não. Nesse ponto, a UF abria, permitia que a gente pudesse abrir, ia quem quisesse, né, adentrar lá para poder estar assistindo às palestras e dialogando. Tá? Eu acho que essa foi a grande contribuição. Você fez uma conexão, estabeleceu uma conexão entre o Grupo DR Bolsas e a Rádio Tamoio. Como é que foi isso? Sim, é porque eu trabalhava lá na área de esporte na época e também fazia um bico lá, ao mesmo tempo, no programa da madrugada do comunicador, há muitos anos que eu não vejo, espero que esteja vivo e bem, o Carlinhos Bisson. Então, o Carlinhos Bisson, eu ajudava na produção do programa, através da área jornalística, e aí um dia, a gente conversando, eu propus para ele, de modo ousado, a possibilidade de estar fazendo esse quadro, ele topou, tá? E aí, de primeiro momento, a gente fazia uma gravação, quer dizer, nós sempre gravávamos o quadro, e o primeiro momento ia ao ar, foi ao ar, primeiro momento, aos sábados, na madrugada, sábado já para domingo, em 3 blocos, e aí depois passamos a ter uma inserção de sábado, passamos daquela madrugada que é de quarta-feira, mas já é quinta-feira, né? Também em 3 blocos, e entrevistamos várias pessoas, quer dizer, não só eu ajudava a editar, etc., mas todo mundo do grupo, quase todas as pessoas do grupo, tinham seu protagonismo. Uma vez o Sebastião entrevistou a Rosa Maria, outra vez o Claudão, Luiz Cláudio Oliveira, né? Professor, doutor hoje, entrevistou o Carlos da Fé, né? Enfim, entrevistamos várias pessoas, né, na área da Analida Charmite, na época, o negócio dos desfiles, enfim, falamos também de funk, de baile charme, de artes plásticas, entrevistamos a cantora Sônia Santos, né, hoje parece que radicada nos Estados Unidos, na época, enfim, percorremos desde a música, Medeiros, até artes plásticas, né? E desfile de moda. Então, e tudo isso na minha cabeça, quer dizer, na minha cabeça, eu fazia pauta, mas, obviamente, submetia o grupo aceitava, né? E muito mais do que. E também o aceite do próprio dono do programa, que é o Carlinhos Bisson, que me deu liberdade total para fazer isso. Evidentemente, como eu estava numa rádio profissional, eu procurava juntar à militância aquilo que mais agradava ao público, né? Evidente, eu tinha esse olhar também
eu tinha que ter um olhar comercial, quer dizer, no sentido de ter, não estava numa TV, numa rádio educativa, tá? Mas ao mesmo tempo eu poderia transmitir cultura e educação de modo mais leve, de modo mais descontraído, não é isso? Então eu procurava manter esse padrão. Acho que isso foi essa grande conexão e a possibilidade de estar fazendo isso, e também inspirado, na época existiu durante muito mais tempo do que esse programa durou 1 ano e pouco, quase 2 anos, enquanto o Carlinhos estava lá, inspirado também, dentre outras coisas, na participação da professora Helena Teodoro, na época que, durante muitos anos, fez o seu programa na Rádio Ministério da Educação e Cultura, Rádio MEC. Então, a gente também tinha, tinha uma época que eu ouvia muito o programa dela, e aí também era uma fonte altíssima de inspiração. Sem falar no Filó, sem qualquer falsa modéstia, no Filó e você mesmo, que a gente já se conhecia, a gente se inspirava em vocês, né? Para poder, repito, fazer essa união para que a nossa militância não fosse uma coisa palatável, entendeu? Para todas e todos, né? Já que eu estava numa rádio comercial. Quer dizer, nessa época você estava muito ligado ao jornalismo esportivo. Depois você acrescentou isso, a cobertura do judiciário e da advocacia tributária. Como é que foi esse mix? Porque mix foi o seguinte, Medeiros, eu estava lá do Jornal do Comércio, me botaram para trabalhar como repórter num caderno chamado Direito e Justiça, tá? Então, pelo nome, já, né, eu tive que me virar nos 30, né? Quer dizer, e mergulhei nessa área do judiciário, onde, dentre outras coisas, conheci 2 pessoas que estão vivas aí, atuantes ainda, nossos amigos, que são o Humberto Adame, tá? Na época que estava muito voltado também para a advocacia na área ambiental, além da questão racial, e o então procurador da República, depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Eu tenho a impressão que eu devo ter sido uma das primeiríssimas pessoas a colocar o rosto do Joaquim Barbosa em um jornal com a relevância na época que tinha, que depois acabou, que foi o Jornal do Comércio. Acabou devido àquela debate dos diários associados, aquela coisa toda que já se sabe. Então, mas eu acho que fui um dos primeiros. O Adame diz que eu sempre fui o primeiro, mas eu acho que eu não fui, não. Devo ter sido, mas certamente, um dos primeiros a botar o Joaquim Barbosa nessa chamada grande, né, entre aspas, né, grande mídia, porque grande mídia somos todos nós, mas aí, enfim, por questões convencionais, tá? Mas eu me virei por aí. Entrei nessa... Agora, você chegou até a produzir um jornal online, Panorama Brasil, que não durou muito tempo, mas você afirma, e com certeza tem uma base muito segura para isso, que as mudanças tecnológicas tiveram um impacto negativo para os profissionais de imprensa, né? Que milhares de postos de trabalho desapareceram. Como é que isso pode viver hoje um jornalista? Que vive um jornalista hoje? Hoje o jornalista tem que, mais do que nunca, estar bastante atualizado. Por isso que, outro dia a gente estava conversando lá no sindicato, debatendo, e há muito tempo, quer dizer, já tem tempo que o Sindicato de Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro ficava, apesar dele ainda estar, ele ficava... Teve um momento que ele ficou, por motivos óbvios, né, praticamente voltado para o jornalista assalariado, né? E depois os jornalistas que foram para as assessorias de imprensa montaram as suas pequenas assessorias e agora são consultores, tá? Então, mas esses jornalistas, apesar de serem, digamos assim, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas, enfim, adeptos desse tal de empreendedorismo, tá? Mas eles foram obrigados a fazer isso. Ou então faziam como eu, que se dividiram, acabaram fazendo concurso indo para a pública, uma área administrativa que não tem nada a ver com, aparentemente não tem nada a ver com jornalismo, e ao mesmo tempo atuando enfim, na área sindical, etc. Então é preciso ter uma grande atualização, dominar essas tecnologias todas, né? De web, de internet, etc. Mas não esquecer, como outro dia o Munício André falou numa live, que era preciso também ter uma base sólida humanística. E eu também concordo com ele. Na opinião dele, eu também foi o professor na UF, o grande Munício André, tá? De quem eu tenho a honra de ter um autógrafo naquele livro do Verdade Seduzida, né? Na época que eu entrevistei ele, ainda estudante, e ele me concedeu essa entrevista, o lançamento na época do livro.
em que ele fala dessa coisa, dessa sólida base humanística, que você, Medeiros, tem. Você tem a formação de comunicação social na área de editoração. Você sabe disso, que você tem que ter uma solidez muito grande também. E o que ele fala, só para concluir, é juntar essas duas coisas, quer dizer, fazer com que elas se casem, tá? O grande conhecimento, o conhecimento contínuo na área do domínio da tecnologia, especialmente na produção e na absorção de pautas, né? E de interação com as fontes, como ele está fazendo aqui agora, vamos dizer assim, em linhas bastante gerais, e também esse estudo, tá? Aprofundar na questão da sociologia, de onde você é mestre, que é na área do direito, entendeu? Na história, né, onde você é doutor, enfim, pela história comparada daquele grupo lá, do nosso grande amigo Ivanildo, Valor Ivanildo Santos, enfim, toda essa... É preciso juntar essas duas coisas. A gente juntando essas duas coisas, para o jornalista, ele, inclusive, vai ter mais facilidade, mas muito mais facilidade do que hoje, de compreender a questão negra, tá? Que está também imbricada, está intimamente relacionada com os grandes problemas que o país atravessa, o que sempre atravessou. A reforma agrária, a questão do petróleo, não é? A questão feminista, temos nossas grandes mulheres negras, né? Que estão aí e que eu digo sempre que, na verdade, são um grande baluarte, um grande sustento do movimento negro brasileiro de vários anos para cá. Elas são o nosso grande esteio nessa luta toda, né? Então, tentando responder aquilo que você está dizendo, é isso, juntar essas duas questões. Eu acho que isso se impõe, isso se impõe. Se o jornalista não tiver isso, e note bem, juntar essas duas questões com esse coração da compreensão, porque também, se não tivesse esse coração da compreensão, ele não vai, né, entender nada. Não vai entender nada do que está acontecendo por aí. Miro, eu teria tantas outras perguntas para te fazer. Tem que ser muito rápido, porque a gente está chegando no final. Tá. Você tem visto mudanças positivas do ponto de vista da representação negra no jornalismo impresso e televisivo hoje em dia? Sim, temos sim. Não é aquela mudança que a gente gostaria que fosse, quer dizer, que a gente quer, pelo tamanho, volume dos nossos, né, das nossas reivindicações, a gente quer sempre muito mais, a gente merece muito mais. Mas na comparação tem muita condição, porque não só em relação a aparecer. Vou dar um exemplo que é clássico hoje, que é da Flávia Oliveira, que ela fala da questão racial também, ela une as duas coisas na questão econômica, tá? E tem uma visão global do que acontece não só no mundo, como também, e ela fala muito isso na rádio, nos comentários dela da CBN, focalizando também a questão local, a questão das cidades, né? E sempre ela traz o olhar da mulher negra e dessa possibilidade de buscar fontes também alternativas, que isso é muito importante, tá? O jornalista negro precisa trazer outros negros para poder, né, estarem a colocar na cara, e é isso. Miro, infelizmente, a gente tem que terminar, né? O programa chegou ao fim. Muito obrigado pela sua participação, né? Foi riquíssimo e temos que fazer outra, né? Já fica marcado, previamente marcado. Um grande abraço. Eu tiro o meu boné para ambos. Você sabe que vocês estão no meu coração, tá? Beijos.